Olá meninas, hoje vamos começar uma nova videoaula com o jogo de cozinha Ju Medina. Esse jogo será composto de 3 tapetes, 2 deles com 87 centímetros de comprimento e a largura é de 57 centímetros e o maior tem 1,30 m. Nós vamos utilizar 4 flores Ju Medina e 4 galhos de folhas com botão de flor. Todos eles você encontra videoaula aqui nesse mesmo canal. Então, eu tenho aqui o tapete menor. Nessa videoaula, eu trabalhei com o tom da flor de telha com rosa. Então, você vai perceber que é o mesmo tom que eu tenho aqui no detalhe do bico. E nas fotos, nós temos sempre a mesma base de tapete, só que com as flores em outros tons, para que você possa ver as opções de cores que você pode variar o seu jogo de cozinha. Então, o jogo será composto de 2 tapetes desse menor. E aqui eu tenho o tapete maior, que está dobrado, mas eu vou abrir aqui para você ter uma ideia. Ele tem 1,30 m, então vai ficar com uma flor em uma lateral e outra aqui na outra lateral. Então, vamos começar o nosso jogo de cozinha Ju Medina. Para fazermos o nosso jogo de cozinha Ju Medina, nós vamos utilizar como base dos tapetes o barbante natural número 8 e a agulha de trabalho será a número 4. Vamos precisar também de 4 flores Ju Medina e 4 galhos de folhas e botão de flor. Para o bico dos tapetes, vou utilizar as mesmas cores que eu trabalhar aqui com as minhas flores. Nesse caso aqui dessa videoaula, eu vou fazer as minhas flores sempre com miolo com amarelo mesclado, e o outro tom que eu vou utilizar é o telha com rosa. Agora, nas fotos, você vai perceber que eu já fiz também outras cores que também vai ficar sempre muito bonito. Então, a cor que você usar para fazer as pétalas aqui da flor, nós também depois será uma das cores também que vamos utilizar para trabalhar o bico do tapete, ok? Aqui nos botões, vou fazer 2 botões com o tom das pétalas da flor e 2 botões serão feitos com amarelo, que depois eu vou mesclar nos tapetes. No tapete maior, eu vou usar então uma flor com botão amarelo e outra com botão colorido. Em um tapete pequeno, depois eu vou usar um dos botões, uma flor com um dos botões em amarelo e no outro, novamente com colorido. Ok, meninas? Então, vamos começar. Vamos começar produzindo a base do nosso tapete com o barbante número 8 natural, agulha número 4. Então, eu vou fazer um total de 56 correntes. Já com as 56 correntes, eu vou voltar na 8ª corrente a partir
da agulha, então são 3, 6, 8, e fazer um ponto alto aqui na oitava corrente. E vou fazer mais 13 pontos altos, um em cada corrente. Então, aqui eu já tenho os meus 14 pontos altos aqui. O primeiro que começamos, mais os outros 13. Então, formamos um bloco com 14 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou soltar 2 correntes aqui na base e aqui na terceira eu vou voltar a trabalhar novamente mais um bloco de 14 pontos altos, um em cada corrente de base. Aqui eu já tenho, então, o segundo bloco pronto com 14 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação, salto 2 correntes na base e a partir da terceira eu vou fazer o meu terceiro bloco, então, com 14 pontos altos, um em cada corrente de base. Então, eu vou fazer, depois do terceiro bloco, já pronto, eu vou fazer 2 correntes, salto 2 correntes aqui na base e aqui na última corrente eu faço um ponto alto. Então, aqui nós temos a nossa primeira carreira já pronta. Faço 2 correntes e viro o nosso trabalho. E aqui, nesse primeiro espaço, aqui na base de 2 correntes, eu vou fazer um ponto alto. Vou saltar, fazer mais 2 correntes de separação. Vou saltar os primeiros 2 pontos de base aqui do bloco da carreira anterior e a partir do terceiro ponto de base, vou fazer um ponto alto em cada ponto de base e deixar os dois últimos pontos na base vazios. Então, aqui na base eu tenho 14 pontos altos, salto os primeiros 2 e deixo os 2 últimos vazios. Então, aqui nessa carreira eu vou ter um total de 10 pontos altos. Então, aqui eu tenho os 10 pontos altos no primeiro bloco. Vou fazer 2 correntes de separação. E aqui nessas alças aqui de 2 correntes que separam um bloco do outro, vou fazer 2 pontos altos. Mais 2 correntes de separação. E a partir do terceiro ponto de base do próximo bloco, vou trabalhar novamente um bloco com 10 pontos altos. Então, aqui novamente, ficamos com
os 2 primeiros pontos de base aqui vazios e aqui os 2 últimos. Faço 2 correntes. E aqui, nas alças aqui, entre um bloco e outro, vou fazer novamente 2 pontos altos. 2 correntes e a partir do terceiro ponto aqui da base, volto a trabalhar um bloco com 10 pontos altos. Depois, então, de fazer os nossos 3 blocos de 10 pontos altos, separados por 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes. Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntes de separação e aqui na alça, um ponto alto. E aqui na segunda corrente, vou fazer mais um ponto alto. Então, ficará assim aqui. São 3 blocos com 10 pontos altos e 4 blocos com 2 pontos altos, todos sempre separados por 2 correntes, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntes, virar o trabalho e voltar agora a trabalhar. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto e na próxima alça, mais 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e a partir do terceiro ponto de base do bloco, agora eu vou voltar então a trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. E vou deixar os 2 últimos pontos altos, os 2 últimos pontos de base vazios. Então, aqui eu tenho agora aqui em cima do bloco maior, 6 pontos altos. Aqui no começo da carreira, então, nós temos um bloco com 4 pontos altos e em cima dos blocos maiores, 6 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação. Na alça, eu faço 2 pontos altos, mais 2 pontos altos aqui no bloquinho de 2 pontos, e mais 2 pontos altos na alça logo depois do bloquinho. 2 correntes de separação e aqui no bloco maior, novamente vou fazer 6 pontos altos a partir do terceiro ponto de base. Então, vou fazer 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, faço novamente 2 correntes de separação e aqui na alça, eu vou voltar agora a trabalhar 2 pontos altos, 2 pontos altos também aqui em cima do bloquinho de 2 pontos, e mais 2 pontos altos na alça logo após o bloquinho. 2 correntes de separação e a partir do terceiro ponto de base, eu volto a trabalhar 6 pontos altos em cima do bloco maior.
duas correntes de separação. Agora aqui na próxima alça, eu faço 2 pontos altos e no último bloquinho aqui da base, mais 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, a nossa carreira ficou assim. Começando com 4 pontos altos. Então, temos depois um bloco de 6 pontos altos, outro bloco de 6, mais um bloco de 6, outro de 6 e outro de 6, e o último de 4 pontos altos. Então, você começa a observar que começamos já a formar os nossos losangos. Os blocos maiores, você vai percebendo que ele vai se estreitando cada vez mais. E os menores começam a ficar mais largos. Então, eu faço novamente 2 correntes, viro o nosso trabalho. E agora aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base e mais 2 pontos altos aqui na alça. Então, aqui, como eu tinha 4 antes na base, agora eu vou formar então um bloco com 6 pontos altos. Então, aqui as primeiras 2 correntes eu já conto como um ponto alto. 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui em cima do bloco maior, então, eu vou fazer 2 correntes de separação, salto os primeiros 2 pontos de base e faço, então, no terceiro ponto de base, faço um ponto alto e no quarto mais um. Então, ficarão sempre os dois primeiros pontos de base vazios e os 2 últimos. Então, aqui, já no bloco maior nessa carreira, vamos fazer apenas 2 pontos altos em cima de cada bloco. E aqui, onde haviam antes 6 pontos altos nesse bloquinho menor, a partir de agora, vamos então trabalhar 10 pontos altos. 2 pontos em cada alça lateral e mais os outros pontos aqui em cima do bloco. Então, vou fazer 2 correntes de separação e começo a trabalhar, então, o meu novo bloco. São 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço 2 correntes e volto a trabalhar no bloco maior a partir do terceiro ponto de base e faço 2 pontos altos, 2 correntes de separação e a partir da próxima alça de base vou fazer novamente um bloco com 10 pontos altos. Terminado o bloco com 10 pontos altos, faço novamente 2 correntes de separação e no bloco maior, a partir do terceiro ponto de base, faço novamente 2 pontos altos, 2 correntes de separação. E agora que já no final da carreira, eu vou fazer um bloco novamente com 6 pontos altos.
Então, nosso tapete até agora estará assim. Então, a partir daqui, eu faço novamente 2 correntes, viro o nosso trabalho. E aqui, no princípio aqui da carreira, que haviam 6 pontos altos, vamos agora fazer 8 pontos altos. Então, vamos completar aqui um ponto em cada ponto aqui de base e mais 2 pontos aqui na alça. Então, fazendo aqui. Um bloco com 8 pontos. 2 correntes de separação. Aqui, no nosso motivo maior, onde antes tínhamos feito 2 pontos altos, então nessa carreira agora eles vão ficar vazios, já não vai haver mais pontos aqui em cima. Então, fiz 2 correntes de separação, salto esses 2 pontos aqui da base e na alça começo a trabalhar já o próximo bloco. Então, aqui na base eu tenho 10 pontos altos. Agora, então, vou trabalhar um bloco com 14 pontos altos. Os 10 aqui, 2 aqui na alça anterior e 2 aqui na alça depois do bloco. Então, agora já serão 14 pontos altos. Feitos os 14 pontos altos, eu vou fazer novamente 2 correntes de separação, salto os 2 pontos aqui na base e volto a trabalhar a partir da alça, mais um bloco com 14 pontos altos. Já te mostro aqui. Depois do bloco de 14 pontos, eu faço 2 correntes de separação, salto os outros 2 pontos de base e a partir daqui, já que no último bloco, eu vou fazer novamente 8 pontos altos. Então, aqui você já observa que eu já terminei a carreira, e a nossa carreira ficou, no princípio, com um bloco com 8 pontos altos, no meio nós temos 2 blocos de 14 pontos altos, e aqui ao final, novamente, 8 pontos altos. Eu creio que até aqui já dá para você perceber melhor como é que o nosso tapete vai se formando. Aqui nas laterais, quando nós tivermos dois pontos aqui iniciando, aqui no final será o mesmo. E os losangos vão se intercalando. Então, nós começamos aqui com 14 pontos altos, e aqui nós temos novamente 14 pontos altos, que será a largura máxima dos nossos losangos. A partir daqui, esses losangos aqui que estão maiores começam novamente a diminuir, formando essa parte que nós temos aqui embaixo, e nessas alças aqui que estão vazias, vamos agora já iniciar outros losangos. Então, vamos dar continuidade aqui e vamos fazer mais 2 correntes, viro o trabalho, e aqui que antes eu tinha 8 pontos altos, agora eu já começo a diminuir, então, vamos ficar agora com apenas 6 pontos altos. Então, aqui nós temos o primeiro, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembre-se que sempre vamos ter sobrando aqui os 2 últimos pontos. Então, vou fazer 2 correntes de separação
E aqui na alça, eu vou fazer 2 pontos altos. Duas correntes de separação. Vou soltar os primeiros 2 pontos de base aqui do nosso bloco maior. E no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar um bloco com 10 pontos altos. Faço duas correntes de separação, salto os 2 últimos pontos de base e aqui na alça faço 2 pontos altos. Mais 2 correntes de separação. Então, aqui, a partir do terceiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Vou trabalhar um total de 10 pontos altos aqui. Nessa próxima alça, eu vou fazer novamente 2 pontos altos e nesse último bloco serão 6 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, vou fazer e já te mostro como ficou. Terminada aqui a carreira, estará dessa forma aqui. Ao princípio, temos 6 pontos, 2, 10, 2, 10, 2 e 6, sempre separados por 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntes, girar o nosso trabalho, e nesse primeiro bloco aqui, agora então teremos 4 pontos altos. Então, 2, 3 e 4. 2 correntes de separação. E aqui na primeira alça eu faço 2 pontos altos. No bloquinho de 2 pontos eu faço mais 2 pontos altos. E na alça, mais 2 pontos altos. 2 correntes de separação. E aqui no bloco maior, agora eu também farei 6 pontos altos. Então, se você observar, essa nossa carreira aqui agora será igual à terceira carreira. Estaremos fazendo, então, essa sequência aqui agora. Serão 4 pontos aqui ao princípio. Depois, eu terei 5 blocos de 6 pontos altos. E no final, novamente, um bloco com 4 pontos. Então, aqui eu tenho o primeiro bloco aqui de 4 pontos. E aqui o primeiro com 6 pontos. Então, agora eu vou fazer 6 pontos aqui no bloco maior, onde eu tenho 2 pontos, agora eu vou trabalhar um bloco também de 6, então ficarão 2 pontos aqui na alça, 2 no bloquinho e mais 2 na alça. No bloco maior, novamente 6 pontos, aqui a mesma coisa de 6 pontos e no final 4 pontos. Eu vou fazer e já te mostro como vai ficar. Olha aqui então como já ficou a nossa carreira já finalizada. Como eu havia dito, essa carreira aqui que estamos agora é igual à terceira que já havíamos feito. Então, a próxima carreira que nós vamos fazer é igual à segunda carreira que iniciamos. Vou fazer para você entender. Aqui, então, eu faço 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto. Faço 2 correntes de separação
E a partir da alça, eu começo a trabalhar o meu bloco. Então, faço 2 pontos altos na alça. Em cima do bloco de base, eu faço um ponto alto em cada ponto de base. E na alça, eu volto a trabalhar 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Do próximo bloco, eu salto os primeiros 2 pontos de base. Vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base e deixo os últimos 2 vazios. Faço 2 correntes de separação e volto agora a trabalhar a partir da alça um bloco com 10 pontos altos. Novamente, 2 correntes de separação e o nosso próximo bloco vão ter apenas 2 pontos altos. Mais 2 correntes de separação e novamente um bloco com 10 pontos altos. Duas correntes e o nosso último bloco, então, são 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho a nossa carreira pronta. Ok? Agora, então, a nossa próxima carreira vai ser quase igual à primeira aqui. A diferença é que temos menos correntes aqui ao princípio. Então, para começar essa carreira agora, nós vamos fazer 4 correntes. Vira o nosso trabalho. E agora, a partir aqui da alça, eu vou fazer o bloco, então, com 14 pontos altos. Com o primeiro bloco já trabalhado, então, com 14 pontos, eu vou fazer 2 correntes de separação, salto esses 2 pontos aqui na base, e a partir daqui, eu já, da próxima alça, eu já começo a trabalhar novamente outro bloco de 14 pontos altos. Então, vou fazer esse bloco até aqui, vou saltar novamente, fazer 2 correntes, saltar esse próximo, os pontos aqui, os 2 pontos, e a partir da outra alça eu faço novamente 14 pontos altos. Já te mostro como ficará. Terminado então aqui o terceiro bloco de 14 pontos altos, eu vou fazer dessa vez apenas uma corrente e fazer um ponto alto aqui na segunda corrente de base. Então, essa aqui é a base do nosso tapete. Quando você der continuidade aqui, você for crescendo o seu tapete, você vai observar que aqui se formarão 3 losangos. Então, eu conto aqui, a partir daqui, eu tenho, de largura do tapete, eu tenho 3 losangos.
Nessa carreira aqui eu tenho esses motivos aqui do meio, são os nossos primeiros losangos completos. O que você vai fazer então agora é repetir essa parte aqui. Então, a partir daqui, a partir desse ponto aqui, eu vou fazer uma marcação aqui para que você entenda e não se perca ao repetir os seus motivos. Então, você pode fazer, colocar um marcador ou um pedacinho de linha mesmo. Então, essa aqui é a largura máxima dos nossos losangos, que são 14 pontos altos. Aqui, esse aqui é o meio. Se você contar desse aqui que já está completo, você vai ver que nessa carreira aqui, onde ele é mais largo, aqui eu tenho 14 pontos altos. Então, a partir dos 14 pontos altos, ele vai diminuindo até chegar aqui nos 2 pontos altos. Quando você chega nos 2 pontos altos, a próxima carreira, você terá apenas a corrente aqui, para ter espaço para você novamente começar os próximos losangos. Então, você pode contar essa carreira aqui que nós marcamos agora como primeira carreira. A partir daqui, essa segunda carreira que nós fizemos, daqui a aqui, é sempre essa continuação. Então, você vai repetir sempre dessa carreira aqui, começa a repetir da segunda de novo até chegar aqui. Então, eu vou fazer motivos que dará o tamanho já do meu tapete e volto te mostrando como é que vai ficar, ok? Aqui eu tenho o tapete já no tamanho adequado. E aqui, na largura, são 3 losangos. Quando eu terminei ele aqui, eu fiz uma carreira de pontos baixos por toda a extensão do nosso tapete. Quando você estiver trabalhando aqui nessa lateral, você vai fazer, como os pontos aqui na base ficam atravessados, você faça 2 pontos baixos em cada ponto de base. Nessa parte aqui que os pontos já são na mesma direção que você vai trabalhar a carreira, então você vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu deixei aqui um pedacinho para terminar, mostrando para você como é que eu fiz. Então, aqui eu tenho um ponto aqui atravessado. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e outro ponto baixo. Nesse espacinho aqui, entre um ponto e outro, faço um ponto baixo. E nessa alça aqui, que eu tenho nos cantos do tapete, eu vou fazer 4 pontos baixos. E a partir daqui eu vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Aqui nas alças de 2 correntes que temos entre um bloco e outro, aqui também você vai fazer 2 pontos baixos. Eu vou terminar aqui e já te mostro. Terminando aqui a nossa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que começamos. A partir daqui, eu vou cortar o fio e arrematar. Então, nosso tapete ficará assim. No próximo vídeo, eu volto te mostrando como fazer o bico do tapete, ok? Beijinhos e até mais!